Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um momento de inspiração com ideias que inspiram o nosso futuro. Nosso RespiraCast, que fala um pouquinho de inovação, traz aí pessoas muito especiais que estão pensando lá na frente, que estão sempre com projetos novos, como hoje a nossa Nete Schirman, que com muito carinho aceitou o nosso convite para estar aqui. Seja bem-vinda, Nete. Obrigada, Silvia. Obrigada. A Nete tem uma história, assim, a gente estava conversando aqui nos bastidores, ela vai ter muita coisa para contar, muitas histórias inspiradoras para quem gosta assim, de olhar para esses cenários onde às vezes muito pouco existe, mas a gente é capaz de pensar algo novo, é assim que ela funciona, a mente dela está sempre a mil, gente. A Nete é líder em tecnologia, tem um perfil super criativo, como nós estávamos falando, e não só criativo, mas também tem uma forte orientação para resultados. Ela é cofundadora de 2 empresas, a Qualicis, que é uma plataforma de controle de qualidade, e a Apecatus, que também é uma plataforma digital de educação corporativa desenvolvida para promover cultura de aprendizagem contínua nas organizações. Ela tem uma carreira aí que ela construiu numa caminhada que foi marcada por atuações relevantes, tanto em empresas do Brasil como internacionais. Trabalhou aí em países da América Latina, na África, tem bastante história da África também para contar, que eu estou sabendo. E também no setor público, né, com uma experiência aí na Prefeitura de Santa Cruz do Sul, onde ela também se envolve em bastante projetos, né, em coisas, novidades aí para a nossa região. Tem uma sólida, então, trajetória nessa gestão de operações complexas e atualmente tem direcionado essa atuação para o desenvolvimento da cidade de Santa Cruz do Sul, sempre visualizando aí com essa habilidade que ela tem de transformar ideias em projetos consistentes. É isso, né, Nete? Resumindo, é mais ou menos isso. É isso. Isso é o acúmulo aí desses anos todos de trabalho, vivências e experiências, né? Que legal. A gente estava conversando antes um pouquinho a respeito do teu perfil. Eu acho que tem muito a ver com o perfil de pessoa, perfil de a forma como você olha as situações. Então, eu estava me lembrando... Eu acabei de ler o Organizações Infinitas, não sei se você conhece, e ele fala que uma pessoa, ou uma empresa inovadora, mas pensando como pessoas que inovam, essa capacidade de olhar, ou essa capacidade, ou até desenvolver essa capacidade de olhar um cenário e imaginar o que seria, inclusive, impossível de acontecer, mas tornar possível, né? Enxergar esse cenário amplo dessa forma. E eu acredito que você tenha um pouco desse olhar, porque é olhar para um ambiente onde as coisas ainda não estão acontecendo e dar aquele clique assim, bom, o que poderia acontecer? O que eu poderia trazer para cá? Você sempre teve esse perfil, assim? É uma coisa que foi desenvolvendo, nasceu com isso? Como é que é? Tu sabes que eu tive refletindo bastante sobre essa nossa conversa aqui e a minha conclusão é o seguinte, essas coisas não foram feitas de propósito, elas realmente foram acontecendo, né? Então, eu tive... oportunidades, e eu não gosto de dizer sorte, né? Eu tive oportunidades e as coisas foram acontecendo ao natural, né? Minha carreira começou como qualquer carreira começa, com estágio. Né? Eu tive estágio, fiz estágio na antiga companhia CE, aonde é um estágio, assim, hoje eu vejo que é medíocre, mas eu aprendi alguma coisa ali. O que eu fazia ali era ler os livros de registro das contas de luz e transcrever isso para o computador. Mas eu aprendi sobre o processo. Depois eu trabalhei na Adubos Trevo, que também foi uma empresa completamente diferente, uma outra experiência.
E aí depois começa a minha carreira profissional, que eu tive a oportunidade de trabalhar na APESC, que então a mantenedora da Unisc, e lá foi o primeiro sistema de correção de vestibular da Unisc. Que bárbaro, eu adorei essa história. Então, como é que isso tudo aconteceu, né? Era uma equipe pequena, eu, uma jovem programadora, analista, e desenvolvemos o sistema. Não tinha computador aqui em Santa Cruz para ler o registro, porque o formulário de resposta tinha que ainda pintar com lápis. Sim, né? me lembro. E lápis com crayon, que realmente marcasse. E essas fichas nós levamos a Porto Alegre. E no computador Edisa, que na época tinha muita restrição tecnológica, então não tinha muitos computadores. E o disco, isso é hoje meio inimaginável, era um disco, uma panela grande assim, que a gente detachava do servidor, né? E levava tipo uma bolsinha, levamos para Porto Alegre, e lá tinha um processador que lia o resultado. Então, em questão de horas, que foi o tempo de ir a Porto Alegre, voltar e processar para então publicar o primeiro resultado digital do vestibular da Unisc. Tá? Participei dessa história, me orgulho muito disso. Bom, isso aí foi um desafio bacana, né? Mas, assim, essa pessoa meio nervosa e inquieta, né? Eu digo, o que eu vou fazer agora, né? Eu já fiz essa grande... A cabeça já começou a funcionar de novo. Aí surgiu a oportunidade de ir para a FUBRA. Tá? A FUBRA não tinha nada de computador, nem de sistema, nem de pessoas. Né? E eu tinha 23 anos naquela época. Né? Então, tu podes imaginar, assim, o desafio... nunca tinha feito antes, mas não é porque a gente não fez isso antes que a gente não vai conseguir fazer, né? Então, comprar servidor, botar rede é completamente diferente do que é hoje, né? Montar equipe também não é que nem hoje, que nós temos programadores, analistas, muitos por aí, muitas faculdades que formaram. Nós estávamos recém-formando gente, muita da formação da minha equipe foi feita internamente por mim. E começamos a desenvolver sistema, porque também não tinha sistema. E um sistema muito específico, que é o de mutualidade da FUBRA, que é toda a gestão dos seus 100 mil... Naquela época já eram 100 mil agricultores no cadastro, né? Um número assim, muito interessante. E o sistema que controla todas as lavouras de fumo, a questão da queima dos fornos de fumo, né? Então, isso estando pronto, né? Novo desafio, o que eu vou fazer agora? Né? A equipe que estava pronta, tudo rodando bacana. E aí surgiu a oportunidade de ir para a Pioneer. Tá? E lá, o meu nervosismo, inquietação, durou 30 anos. Nossa, ali tinha bastante novidade. Tinha bastante novidade. Mas também foi um começo que não tinha nada. Né? Não tinha computador, não tinha equipe, não tinha rede, não tinha nada. Então, mas tinha mais recursos, né? E tinha um apoio de uma equipe nos Estados Unidos. Então, assim, de ter uma equipe também, e alta tecnologia, e aí veio um outro desafio, também equipamentos. O equipamento que a Pioneer usava na época não tinha no Brasil, tivemos que importar. Não tinha sistemas para comprar como a gente tinha hoje, não tinha o SAP como tem hoje e outros sistemas também. Acabamos comprando um software da Argentina. E, claro, o software da Argentina está em espanhol. Né? Aí tivemos que traduzir do espanhol para o português sem saber espanhol. Sem chat GPT. Sem chat GPT, sem nada, né? Nem internet, que era muito... Não tinha, tá? Era uma coisa... outra época, né?
E tá, muito bem, acabamos implementando o sistema e aí lá foram vários sistemas que desenvolvemos internamente ou compramos, né? E montamos equipe. No final, lá em 2010, implementamos SAP, que foi uma história muito bacana também. E eu acho que posso dizer assim que é de liderança também e inovação, que tu me perguntaste muito sobre inovação. Porque nós tínhamos desenvolvido um sistema que atendia às necessidades da empresa, só que a empresa começou a crescer muito. E o volume de transações e a complexidade das transações, esse sistema não atendia mais. Não dava conta. Não dava conta, aí a gente tinha que resolver aquele problema. E como que resolve, né? E então estávamos entrando numa nova era, onde assim, a internacionalização já estava aí. Eu tinha participado antes já em outras implementações de SAP nos Estados Unidos, fiquei lá um tempo para já a própria Pioneer pensando assim na minha formação para conduzir outras implementações, né? Então foi uma implementação muito difícil, muito grande, bem desafiadora. Nesse meio tempo, aí outras aconteceram em outros países e chegou a nossa vez aqui no Brasil, né? E todas essas experiências negativas que aconteceram dentro da direção do Brasil, criou-se uma espécie de aversão a esse sistema. Mas eu, como a líder ali da tecnologia, eu não via outra saída senão adotar o mesmo sistema que a matriz usava e que era a direção global, né? Então, eu tive que definir uma estratégia de convencimento para a nossa diretoria interna. Claro, primeiro eu tive que me convencer. No que eu me convenci, eu comecei a convencer a diretoria local e aí também me orgulho muito disso, porque eu defini, aí eu virei o jogo do tipo assim, ó, para fazer isso, eu quero isso, né? Sim. Dando as coordenadas. Por quê? Porque eu queria um projeto de sucesso, tinha muita coisa contra, né? Mas para ter um projeto de sucesso, eu tinha que ter o apoio da diretoria global, eu tinha que ter uma consultoria local, porque não era praxe da Pioneer na época adotar consultorias locais, e nós sabemos o quão complexo é a nossa legislação, então não se compara a nenhum outro país, né? Então, assim, requisito por requisito foi aprovado e fomos então para uma implementação, né? E essa implementação foi dentro do tempo, dentro do orçamento e implementamos com sucesso, né? Então foi um case assim completamente diferente dentro da companhia, né? E com isso também a equipe local se profissionalizou mais ainda, eles foram reconhecidos globalmente, né? Tanto que essa equipe, muito orgulho dessa minha equipe, né? Hoje estão espalhados ou ainda estão na companhia em posições globais, ou estão na Nova Zelândia, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, eles se capacitaram, também tiveram esse desafio e oportunizou para eles crescerem profissionalmente, né? E para mim, então, em 2010, me foi oferecido o cargo de líder para a América Latina. E foi muito bacana. No fim, eu tinha uma equipe de 60 pessoas distribuídas entre México, Chile, Argentina e Brasil, né? Mas você continuava morando aqui? Nesse período, eu continuava morando aqui, né? Aí, em 2012, me foi oferecido de mudar para os Estados Unidos, que foi outra experiência fantástica, tá? Tá trabalhando junto, porque daí se formou uma equipe Latinoamérica nos Estados Unidos, né? Então tinha o líder de negócio, o líder de TI e estando localizados nos Estados Unidos. E aí nesse período também se agregou Canadá, né? E também África.
Tá? Então, foi outro desafio de tratar com essas novas geografias, cultura diferente, business diferente. A gente acha assim de longe, acha que Canadá é igual aos Estados Unidos, não, é completamente diferente, né? A África é parecido com o Brasil, não, é completamente diferente. Então, na África, tinha responsabilidade com África do Sul, Zâmbia, Zimbábue, Quênia e Etiópia. Né? E tive a oportunidade de viajar para esses países, conhecer as pessoas lá. E tudo isso são experiências, né, que se acumulam e que te dão essa capacidade, habilidade de enxergar as diferenças e de entender soluções, né? Eu gostava muito de dizer, não, nós precisamos ter soluções globais, né? Mas quanto mais eu tive esta experiência, mais eu via que nós precisávamos podia até ser uma solução global, mas com viés local. Né? Então, isso hoje eu enxergo, eu não posso até comparar cidades, negócios, cada negócio tem a sua peculiaridade. Nós podemos usar processos e sistemas comuns, mas eles têm que ter uma flexibilidade para que os seus negócios possam ser geridos conforme a diretriz e estratégia daquele negócio, né? E até a realidade, né? Das Exatamente. pessoas, né? Da comunidade em que a gente está se inserindo ali, ou que está propondo esses projetos todos, né? As suas empresas ali, a Qualicis e a Pecatus, elas nasceram também desse seu olhar global e regional ao mesmo tempo, né? Macro e micro, e isso aconteceu a partir dessa sua experiência também? Então, em 2015, eu voltei dos Estados Unidos e saí da Pioneer, né? Que hoje chama Corteva. E aí, primeiro, assim, depois de tantos anos, né, na iniciativa privada e numa grande empresa, tu meio que não sabe o que fazer, né? Mas eu tive também, de novo, a oportunidade, uma outra historinha, adoro contar histórias. E uma outra história que, então, eu estava procurando o que eu iria fazer. E um pessoal da Salesforce, que é uma outra grande companhia mundial de software, com quem eu tinha tido contato num dos grandes projetos lá, enquanto nos Estados Unidos, eu estava querendo implementar o Salesforce, o CRM do Salesforce. Então, eu tive um contato estreito com o pessoal. E esse pessoal tinha sido contratado para um projeto global na Syngenta Brasil. E a única pessoa no Brasil que eles conheciam era eu. Então, eu tive outra oportunidade e então gerenciei a equipe de projeto deles dentro da Syngenta. Tá? E essa equipe era basicamente indianos. Então, foi outra experiência de lidar com indianos, né? Então, são desafios, assim, da língua, porque eles, apesar de falar o inglês, ele tem um acento bem difícil. Sempre tinha um estigma do o que era o trabalhar com indianos, né? Que tu dava uma tarefa e a tarefa era só aquilo, que não pensavam muito no entorno da tarefa. Mas, de novo, assim, uma experiência muito bacana e aí eu acho que eu puxo para a minha habilidade de lidar com as pessoas. Hoje somos muito bons amigos, né? E eles sempre me agradecem também, porque eles fizeram, que eu fiz eles verem que o que eles estavam fazendo não era só o tijolinho, que realmente eles estavam construindo uma coisa maior, né? Porque eu dizia para eles, não, pensa mais, né? Porque tu pode estar contribuindo com outras coisas. E disso aí surgiu uma amizade também que eu nunca tinha pensado em ir para a Índia, não me atraía. Mas
daí um deles me convidou para o casamento. Eu digo, não tem como não ir, né? E então fizemos um tour magnífico pelo Rajastão, fizemos um tour de trem e aí depois, por conta própria, fomos ao casamento, né? Então, outra história, assim, que ficou na minha vida de ir a um casamento indiano, que também é muito diferente. Então, de novo, experiências, né? Experiências multiculturais, em termos de comida, em termos de comportamento, religião, né? Então, assim, foi uma coisa extraordinária também, né? Bom, então, respondendo a tua pergunta sobre Qualicis e Apecatus, eu volto lá para Pioneer. Quando a gente fez a implementação do SAP, eu tinha em torno de 1.500 usuários que tinham que ser treinados. Quando tu faz uma implementação de um sistema desse tamanho, sempre tem aquela... Tu vai até o último tempo, né, que tu está ainda trabalhando e finalizando, e tu tem que treinar usuários para entrar em ação. E o entrar em ação é aquele negócio, tu passa a chave, tu sai de um e tu entra no outro, né? Então, bastante desafiador. Naquela época, a Pioneer tinha ali coisa de 3, 4 plataformas de treinamento corporativo. E, para minha surpresa, quando eu quis usar a plataforma para treinar os representantes, que eram mais de 500 pessoas, eu não pude usar, porque o representante é representante e não é funcionário. Então, pelas regras da empresa, eu fiquei sem ferramenta para treinar os representantes que estavam espalhados por todo o território nacional, né? E aí, a toque de caixa, minha equipe, a gente escreveu um LMS, Learning Management System, que é o equivalente a Apecatus, e resolvemos aquele problema. Quando eu saí da companhia, eu digo, o que eu vou fazer, né? Com todo esse conhecimento, toda essa experiência que eu adquiri. E aquele negócio tinha me incomodado muito, né? Que tinha dentro da companhia e não podia ser usado por restrições definidas pela empresa. E então eu criei a Apecatus. Tá? E meus sócios também na área de tecnologia, e tem uma outra sócia que está na área de treinamento executivo, e nós bolamos então essa plataforma, né? Que hoje atende, o meu primeiro cliente foi a Pioneer, que hoje roda tanto no Brasil, no México e na Argentina. Ela está em inglês e está em espanhol e pode ir para qualquer idioma. Por quê? Porque aí volta aquela experiência, assim, eu sempre desde o começo, ela tinha que ser flexível para atender todos os negócios, que eu aprendi que os negócios não são iguais, né? E que também os negócios, e hoje em dia, cada vez mais as empresas estão indo para fora, né? E aí um parênteses, né? Ontem ainda eu fiz uma visita para uma empresa aqui em Santa Cruz, e ela é 50% espanhola, né? Então, quando eu também fiz um comentário sobre Apecatus e que estava em espanhol, disse, então já está pronta para um mercado internacional, tá? E eu digo sempre, o treinamento é um negócio que todos nós precisamos o tempo todo, né? Verdade. E instigar que as pessoas sejam protagonistas do seu próprio desenvolvimento, né? Não esperar que alguém te diga para fazer, né? Então, isso é Apecatus. Qualicis é uma ferramenta, uma espécie de um workflow para controle de qualidade. Então, dentro de um processo industrial, né, onde tu tens várias etapas, e em cada etapa tu tem que coletar informações para o processo de controle de qualidade, né? Aquele negócio, está conforme, não está conforme. E processos, hoje a gente está bastante focado em frigorífico, mas está flexível o suficiente para qualquer processo de controle de qualidade. E porque o controle de qualidade ele exige também uma fiscalização, no caso de frigorífico é externo, né? Municipal, estadual, federal, ou mesmo processos de uma companhia que nem a Corteva, né? Minha escola, aonde tem processos que internamente já se faz o controle de qualidade e, no caso digital,
que então fica registrado e digitalmente tu tens o resultado muito mais rápido, né? São ações necessárias, né? Exatamente. Esse tipo de indústria em especial, né? Você falou antes da participação, né, das pessoas atuando, né? Você falou do tijolinho e olhar maior. Tem aquela história, né, do rapaz que é perguntar, ele está carregando os tijolos. O que você está fazendo? Estou aqui carregando tijolo aí para alguma coisa. Aí pergunta para o outro, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral, fazendo o mesmo trabalho. É isso aí. Então, acho que esse olhar, né, de ser, como você falou, um protagonista do processo no todo, que faz a diferença, né? E isso, como a liderança é importante também, porque eu acredito que o líder ele é capaz, ele tem esse potencial de envolver, né? De motivar, de dizer, vamos junto, né? Brené Brown fala de a liderança é conseguir enxergar as pessoas e as ideias que vão fazer diferença. Não é o cara que manda, né? É ver quem é capaz. E isso também é uma coisa, assim, acho que nata em mim, que eu sempre estava junto, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis. Isso faz muita diferença. Então, né, é o gerir, por exemplo. Né? Exatamente. Então, nunca alguém poderia dizer, tu não estava, tu foi dormir. Né? Dentro da TI, a gente teve muitos perrengues, né? Que, vamos dizer, se tem um problema no servidor, a empresa para, né? Eu tenho um problema num link, a empresa para. Então, eu tenho que... Eu já não era mais... Eu fui especialista por muito tempo em muita coisa, né? Mas à medida que a coisa fica mais complexa, tu tem realmente o teu especialista ali naquele tema. Mas eu ficava com o pessoal e vamos lá e vamos resolver. E o que precisa, eu preciso chamar mais alguém. Então, estar junto com a equipe é fundamental. Né? E no fim, por osmose, a equipe começa a agir do mesmo jeito. Né? Tu tens os subtimes e os subtimes também querem resolver. Contagia, né? Contagia. Algo muito maior e como tem se falado, inclusive na questão de servir, né? O líder é aquele que também serve. É isso. Que está a serviço. Estou aqui, né? Estou aqui. Se tu precisar, tu passa a tarefa, tu passa o contexto, né? Se tu tiver dificuldade, me chama. Exatamente. E como é que é a liderança? Porque, assim, a mulher, ela tem esse lado sensível que é dela também. E, ao mesmo tempo, a liderança também exige uma certa postura, né, de força. E eu vejo isso em você, assim, acho que é bem forte esses dois lados, assim, você consegue equilibrar isso e por isso faz tão bem o que faz. Como é que você vê hoje, assim, a liderança feminina ou essa motivação das mulheres a tomarem esse espaço? De novo, eu nunca pensei nisso, né? Já acontece Isso natural. Acontece. Então, talvez não tanto nessa minha experiência na Unisc ou mesmo na FUBRA, mas dentro da Corteva, que o agro, ele não é mais tanto, essencialmente masculino, né? Mas também os líderes que lá no começo, isso aí são 40 anos atrás, né? Eu fui contratado por uma pessoa que ele já, até vou mencionar o nome, que é o seu Logan, né? Muito conhecido aqui em Santa Cruz do Sul. O seu Logan tinha como premissa contratar mulheres. Olha que legal. Tá? Então, nunca dentro da companhia eu senti uma diferença. Nós sempre pudemos trabalhar como tinha que ser. Né? Então, nós sentávamos à mesa da diretoria, tínhamos os mesmos privilégios, as mesmas condições, o mesmo respeito. Né? O respeito foi assim, uma coisa
fundamental dentro da companhia, né? Então eu nunca tive uma situação que eu senti que fosse desfavorável, né? E aí o que eu posso dizer assim, não tem mimimi. Sim. Não tem mimimi. Faz o que tu tem que fazer, te posiciona como tu tem que te posicionar, faz o teu trabalho, né? E eu também volto na história, dentro da companhia, nós tivemos uma mulher que foi contratada grávida. Que legal. Tá? Então, não conheço outra história, né? E esta mulher, era uma agrônoma, né? Que ia para campo e hoje ela é uma das mulheres premiadas dentro da companhia de alto valor técnico. Olha né? só. E então foi assim uma certa que a companhia deu, né? Não importa. As mulheres gerem, sim, as mulheres ficam grávidas, né? Mas não é por causa disso que eu não vou contratá-la. Né? E eu acredito que tenha muito a ver também com a postura da pessoa em si. Com certeza. Né? Hoje de manhã ainda estava ouvindo a respeito da síndrome do impostor. Não sei se você já ouviu esse termo. Mas é quando nós mesmos não nos sentimos na condição de ocupar aquele espaço. Então, é como se eu fosse um impostor estando ali onde eu estou. Eu achei tão interessante assim, essa forma, porque às vezes é isso que faz com que eu me menospreze a ponto de entender que eu não sou capaz daquilo. E eu mesmo me retiro daquela condição. E liderança tem a ver com isso. Né? Quando eu assumo esse papel de liderança, me colocar naquele que tem condições, sim. De estar à frente, de envolver essa equipe. Tu sabes que essa síndrome do impostor é um negócio bem complicado, tá? Porque eu também já passei por isso. Tá? Eu acho também que muitos de nós, né? Eu participei de um projeto a nível global. Foram escolhidos 50 pessoas, 50 líderes dentro da Pioneer Global. Tá? E eu era uma das mulheres. Tá? Então, do meu time, tinha mais 3 mulheres. Tá? Então, tu participar de um time global, né? Naquele projeto, eu senti um pouquinho essa coisa do síndrome do impostor. Não devia estar aqui. Não devia estar aqui. Isso aqui está demais para mim, né? Mas foi um desafio importante e, no final das contas, todos eram... Todos podiam estar sentindo isso. Todos podiam estar sentindo isso, né? Porque vieram de todos os cantos do mundo. E todo mundo podia estar sentindo que não era merecedor, talvez, de estar participando. Mas todos tinham uma contribuição importante. Né? E até o meu grupo, a proposta que nós fizemos dentro do grupo, e aí também foi uma experiência bacana nesse sentido, era para projetos de 2025. Nós já estamos em 2026. Nossa. Tá? Então, isso foi lá pelos idos de 2010 que aconteceu esse projeto. Né? Durante o ano todo, nós pensando em projetos para 2025. Então, eu falo também porque é uma companhia visionária, né? Que colocou esse projeto e trouxe pessoas para pensar num futuro que parecia distante, já está aqui. Né? É verdade. O tempo passa, né? O tempo passa muito rápido, muito rápido. Muito rápido. A gente começa a ter muita história para contar. Muita história, exatamente. Esse teu olhar, porque eu vejo você assim muito presente nas questões que são públicas, na gestão da cidade. E inovar dentro da cidade, trazer esses projetos inovadores para esse ambiente público, ele exige um olhar que às vezes... Porque às vezes quando a gente pensa assim, em inovação, a gente acaba restringindo a um outro ponto. E eu vejo você presente em áreas de inovação que ampliam isso. Por exemplo, a área da cultura.
né? A área, você já vem trazendo assim algumas questões que você está bem envolvida com a questão da música, né? Cultural. Como é que é isso? Assim, você acredita que a inovação ou que olhar para a gestão da cidade, ela precisa ter esse olhar amplo e restrito, em olhar em todos os ambientes, em todos os setores possíveis, não esquecer de nada? E como é que trabalhar dessa forma? Como é que uma mente assim funciona? Tá, vamos voltar um pouquinho, né? Então, em 2025, eu entrei para o público, tá? Também cheio de dúvidas, né? Vamos lá pro impostor de novo, né? A síndrome do impostor. Eu não sei, eu nunca fiz, não é para mim, né? Mas aí volta a consciência, né? De, puxa vida, eu já passei por tantas coisas, já aprendi tantas coisas, passei por tantas situações que eu nunca tinha passado antes, eu vou aprender de novo, né? Então, assim, eu entrei no público. E então, o ano de 2025, ele foi um ano de observação, tá? E realmente o público é muito diferente do privado. E aí volta aquela minha fala que eu iniciei, né? Eu não posso querer botar o privado dentro do público, não funciona, tá? O público é público, o privado é privado, tá? São as regras que existem e elas precisam existir. Então, a primeira coisa foi aprender a navegar dentro desse público, tá? Que é um baita aprendizado que precisa ser feito, né? É um baita de um aprendizado, tá? E, bom... aprender também como as estratégias são construídas, como as alianças são construídas, como que as coisas funcionam dentro e fora, tá? Bom, então esse olhar e essa observação, né, que eu tive durante o 2025, agora eu começo a aplicar, tá? E eu vou para uma conversa que eu tive há umas semanas atrás, uma amiga que teve em Dubai, e ela está absolutamente encantada com a tecnologia, com a inovação, e eu fiquei escutando ela e por que a gente não está lá, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Então, a minha conclusão é o seguinte: primeiro, Dubai é Dubai, né? Nem nos Estados Unidos tem o que tem em Dubai, tá? Então, eu não posso comparar. Eu posso olhar, eu posso tirar ideias, né? Mas eu tenho que trazer a realidade para o meu contexto, tá? Então, o meu contexto, eu moro no interior, trabalho a vida toda, trabalhei na cidade, né? Gosto muito do interior. Acho nós temos um interior maravilhoso. Né? Sabe que uma amiga que já viajou muito, ela disse, olha, vai por essa região de Sinimbu ali, lembra Suíça, lembra... Impressionante, que lindo nosso interior. Então, também eu faço caminhadas pelo interior, né? Nós sempre procuramos alguma estrada de interior para caminhar. Nos sábados a gente faz isso, né? Então, com esse olhar, assim, também, então, eu estou como subsecretária do Desenvolvimento Econômico e Inovação. Tá? Então, esse nome da secretaria, ele tem um significado. Então, o que nós podemos fazer em relação a isso? Então, falando de interior, né? Tem desenvolvimento econômico no interior também, tá? Tem um desafio no interior também. Então, a primeira coisa, pensar nas pessoas que estão no interior, nas minhas andanças aí na campanha para prefeito e vice, a gente conheceu muitas pessoas, conversou com muitas pessoas. Tem muitos jovens que querem ficar no interior. Sim. E por quê? Porque a vida no interior não é ruim, ela é muito boa. E esses jovens estão usando tecnologia, estão usando inovação para incrementar o seu
negócio na sua propriedade, né? Seja com tecnologia de sementes, tecnologia de equipamentos, tecnologia até na questão turística, tá? Que tem os Airbnb, as pousadas, a própria culinária, né? Então, é bonito de ver que nós temos gente que quer ficar no interior, mas nós também podemos ajudar. E aí é onde vem a secretaria também de estar fomentando capacitações, tá? Então, isso tanto vai no inovação quanto no desenvolvimento econômico, né? Aí, de novo, tive a felicidade, não é sorte, tive a felicidade de ser convidada pelo pastor Martin, da Igreja Evangélica lá de Rio Pardinho, a conhecer o grupo de música que eles estão formando, né? Então, Rio Pardinho, eu sempre passei por Rio Pardinho, porque meus avós são de Sinimbu e Sinimbu Alto. E eu comecei, na verdade, a minha participação com o Rio Pardinho foi mais na enchente, onde eu foquei a ajuda no grupo lá em Rio Pardinho. Eu conheci o pastor Martin e outras pessoas mais. Sofreram muito ali. Muito, foi muito, muito severo, né? E aí, através desse grupo de música, um dia a Áurea da Foco diz, vamos fazer a Rio Pardinho virar uma matriz lá do André Rieu, né? Eu digo, que ideia boa. Bom, a partir dali, tu entende? As ideias, elas às vezes não são só nossas ideias, é uma ideia que se compõe, né? Então, um fato aqui, um fato ali. E agora, então, estamos trabalhando num projeto para talvez uma concha acústica, um teatro a céu aberto. Então, isso está se moldando e eu procurando os parceiros, né, para ajudar. Tem um arquiteto, tem uma pessoa de artes envolvida. Então, já estou pensando em edital, escrever o projeto para conseguir dinheiro via edital. Aliás, escrevi um projeto, conseguimos o primeiro edital com o Felipe Camozato, do Novo, destinou R$90 mil para o grupo de música, para pagar os professores, para comprar instrumentos, né? Então, a gente está esperando esse dinheiro chegar. E, então, assim, aonde tem a oportunidade, surge uma ideia e eu posso botar a mão e ajudar, eu faço. Na verdade, eu gosto de trabalhar. Isso é bárbaro, né? É tudo que o mundo precisa. Então, assim, eu sou aposentada, né? Mas eu não tenho jeito para ficar em casa, mas não né? tem como, né? Também tem muito gasto para dar ainda, né? Meu Deus, nossa. E é uma ideia fantástica, porque como a gente estava falando, assim, o nosso interior tem um potencial incrível. Já vem dando passos, de fato, né? A gente vê nessa área da culinária mesmo, tem movimentos muito bonitos, assim, sendo feitos para valorizar, agora com uma concha acústica. E continuando, né, a tua pergunta, daí no ano passado, também num brainstorming lá com a equipe do desenvolvimento econômico, nós chegamos a gente podia colocar uma capacitação do tipo Empreitec, tá? Que é o do Sebrae. Digo, não, mas a gente quer botar isso para o ensino fundamental. E fizemos um piloto, isso aí foi uma coisa assim, de 2 semanas a gente estava com o piloto montado e já rodando, né? Que legal. E o piloto deu certo, e o projeto chama Caminho do Empreender, e esse ano nós vamos estar com 6 escolas. Tá? Que bárbaro. E, então, 4 escolas urbanas e 2 escolas rurais. Tá? Então, uma lá para Rio Pardinho e outra em Linha Nova. Ainda não foi lançado, vai estar sendo lançado nos próximos dias. Então, também estou bem entusiasmada com isso. E o foco lá para Rio Pardinho, que é formação de lideranças e focado na questão do turismo, no serviço, na gastronomia, na hospitalidade, né? Então, começar a inserir nessas crianças de 8ª, 9ª série esses conceitos para eles despertarem e levarem também para casa, porque
Rio Pardinho, quer queira, quer não, é uma rota turística, né? E dentro desse projeto também, um dos conceitos é tirar as crianças do ambiente onde elas estão, né? Então, vamos ter uma missão, provavelmente vai ser para Bento, né? Para eles conhecerem ali outras realidades e despertar neles, eu também posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso aqui na minha casa, eu posso fazer isso aqui na minha propriedade, né? Então, eu estou bem entusiasmada com esse projeto. Acredito, ainda mais falando assim de crianças, né? Olhar aquilo que a gente estava falando, né? De conseguir enxergar esse potencial presente ali no futuro, o quanto ele vai ser importante para esse desenvolvimento, porque também essa dose de paciência, né? E ao mesmo tempo de apostar ou motivar, né, esses jovens, essas crianças para ali na frente desenvolverem algo grande, né? Eu vou contar uma outra historinha que me ocorreu agora. Várias histórias. De empreendedorismo, né? Eu não sabia que eu era empreendedora até, sei lá, uns anos atrás. Né? Não, ninguém te contou. Alguém precisava contar para essa mulher que ela é. Sei lá, eu acho que eu devia ter uns 7 anos, né? Eu morava em Estrela naquela época. E a casa, meu pai é pastor, né? Foi pastor. Então, era uma casa na esquina, do outro lado era a igreja evangélica e na outra esquina tinha o Banco do Brasil. Então, ali, Banco do Brasil, sempre cheio de gente, né? Muita gente. Um calor no verão. E eu vi aquele mundaréu de gente, eu peguei e abri uma banquinha de suco de limão. Que bárbaro! Tá? Eu peguei no portão ali na frente, botei uma mesa e meu suquinho de limão e vendi o suco de limão para o povo que circulava ali. Não tinha nenhum bar, nenhum restaurante por perto, né? E isso eu fui me dar conta dessa minha cena vendendo ali muito tempo depois, né? E eu, assim, são histórias para essas crianças que se elas se dão conta hoje, né? E as crianças estão mais espertas hoje. Estão. Tá? Então, ela se dá conta que ela tem esse veio de ela ver que tem movimento, que num domingo ou num sábado, que tem muita gente trafegando, bota a tua banquinha lá, bota a tua coisa para vender, né? Então, o que tu sabe fazer e tu começa o teu negócio, né? Aí, como é importante esse olhar do adulto ou de quem está motivando, porque a gente falava da síndrome do impostor. Eu posso ser um adulto que incute na criança, desde cedo, que se ela fizer isso, ela é uma impostora, porque ela não devia estar ali vendendo. Olha assim, como assim, né? Que ideia é essa? Provavelmente você foi motivada, inclusive, pelos seus pais, né? Eu lembro que uma vez tem uma obra do Jordan Peterson que fala das 12 leis para a vida. E uma das regras, uma das leis que ele traz é deixar as crianças andarem de skate. Porque às vezes uma mãe super protetora tem tanto medo que ele caia do skate que a criança nunca vai aprender skate, bicicleta, o que for, né? Então, esse olhar do adulto de dizer, ok, vai lá, quebra a cara. Se ninguém comprar ou se alguém dizer que você é maluca de estar vendendo um suco, isso faz parte do teu aprendizado também. Exatamente. Né? De empreender, de trazer coisas novas. Como é importante. E você, nessa caminhada na educação, tem outros projetos também, né, Anete, que você falou alguma coisa do pupilo, sim, né? sim. Que você se envolveu já, trouxe, também faz parte desse crescimento ali, dessa motivação para as crianças, né? Primeiro vou falar de um outro projeto que é o EMA, Eu Mulher Agro. Isso, tá? você me falou desse também. Então, esse projeto, ele surgiu também de uma inquietação de uma ex-colega minha da Pioneer e de uma outra amiga nossa comum, que é do interior, lá de Santa Rosa, e que vivenciou bastante essa questão da mulher do agro, mas aquela mulher do agro que está lá batalhando com o marido, que está lá no dia a dia, e que a gente vê cada vez mais hoje também mulheres empreendendo no agro, né? E nós levamos esse projeto, essa ideia de projeto para Corteva também, né?
E a Corteva gostou, porque eles tinham um projeto para mulheres fazendeiras, vamos dizer assim, tá? Mas não tinham um projeto para essas mulheres da base da economia agrofamiliar, né? E gostaram e nos apoiaram. Então, nós estamos hoje na 5ª edição desse programa. Olha, tá? Ele é um programa de capacitação de 60 horas. Ele está online, gratuito. Né? Então, ele roda através da Foco Empreendedor. Né? E nós fizemos toda a gestão do projeto, inserimos, além da capacitação online, inserimos seminários em diversos locais do Brasil. Né? No ano passado, nós tivemos 700 mulheres trabalhando e se capacitando com a plataforma. Né? E atingimos praticamente todo o território nacional. Né? E agora estamos essa semana, lançamos a 5ª edição, né? Vamos ter uma palestra lá na Expo Agro também. E então, assim, é um orgulho muito grande da gente estar levando esse conhecimento para as mulheres do agro, né? E também, não é só técnico, né? É também esse empoderamento feminino para ela saber, ela tá na casa, tá apoiando o marido, tá apoiando a família. É um trabalho importantíssimo, né? Que ela tá presente, inclusive se fala sobre a questão também da violência, né? No campo, e como se prevenir ou como trazer isso à tona se isso está acontecendo. Então, faz parte dessa capacitação. Tá? Bárbaro. E o outro projeto que a gente está iniciando, que é o Pupilo, que também é um projeto que nos orgulha bastante. A Corteva roda esse projeto há 19 anos. Só que ele é presencial, tá? Eles têm uma turma em Santa Cruz e uma turma em Formosa, no Goiás. E muito bacana. São 62 voluntários da Corteva, funcionários da Corteva, mais 10 voluntários externos que ministram 54 disciplinas no período de um ano, tá? Presencial. O que, então, a Corteva agora quer inovar, né? Quer fazer alguma coisa diferente. Então, vão usar a plataforma Pecatus, vão colocar todos os conteúdos. Então, aí eles vão poder ir além do tipo, fazer quiz, fazer um teste de conhecimento. A plataforma tem gamificação, então se espera engajar a turma mais ainda, né? E os pupilos, né, eles saem com uma formação excepcional. Então, o mercado que está tão carente de profissionais, né, aí está uma fonte, tá, de jovens com uma capacitação já feita. Né? E eles ficam, nessa plataforma, o empresário, por exemplo, que quer buscar por um jovem que se insira na empresa, é possível também essa troca entre outros empresários ou ele é específico? Nesse caso, o Pupilos é específico para o projeto da Corteva. Mas qualquer empresa pode nos contactar e pode desenvolver projeto similar para os seus pupilos, né? Ou para os seus funcionários. É uma plataforma que está aberta. Como eu falei há pouco, né? Eu passei por uma restrição e hoje o meu modelo de negócio é que ela pode usar, inclusive, treinamento para clientes, se for o caso, né? Muitas vezes um equipamento técnico, tá? Ele precisa... Ontem ainda usei um exemplo. Tu vende um carro, né? Um carro vem com manual, mas quando tu vende um equipamento muito grande, tem um funcionário que precisa aprender a usar aquele equipamento e com a rotatividade, tu precisa estar com isso sempre ativo para que outras pessoas também possam, então, estar treinando. Ou mesmo procedimentos operacionais padrão, tá? As POPs. As pessoas precisam, dentro das companhias, ter o treinamento da sua POP, das suas atividades, né? Que show. Claro, tudo isso que você está trazendo tem muito daquilo das empresas, né, que te inspiraram a achar essas soluções, mas eu acredito que também nas suas
conversas com as pessoas, né, nas visitas às comunidades, como você trouxe ali de Rio Pardinho, né, das necessidades que essa comunidade tinha. Como é que você enxerga esse envolver a comunidade em coisas novas, naquilo que ela mesmo percebeu o quanto é importante determinadas situações acontecerem e elas poderem se envolverem nisso, né? Motivar para que as pessoas não só se sensibilizem, mas que se engajem em projetos novos, que sejam com os jovens. Eu acho que olhar para esses jovens, para essas crianças, isso é tão... Porque a educação é a base, né? É fundamental para tudo, para tudo. Como a gente fazer para que eles também, sabe, enxerguem isso como oportunidade, como você tem falado, né? De avanço, de crescimento. Eu acho que isso são as sementinhas que a gente está largando por aí, né? Então, as pessoas precisam se despertar. Eu vejo com muita preocupação o que nós estamos vivendo hoje em dia. Eu também. E tem coisas assim que são aberrações, né? Que eu sempre pensava em conflito de gerações. Ah, não, isso na minha época lá, nos meus 16 anos, eu não senti conflito de geração. Né? Nós nos entendíamos bem com os adultos, com os de mais idade, conseguia se conversar, conseguia se divergir e conseguia se conciliar. Mas hoje as coisas estão tão difíceis, né? E eu acho que essa juventude precisa... o objetivo aqui desse nosso trabalho é realmente que a gente consiga deixar sementes para alguns para tentar virar o jogo. Né? Porque se a pessoa não tem apreço pelo trabalho, né? Vai ter apreço por quê? Né? O trabalho... é o que nos traz, nos proporciona tudo na vida. Eu não posso querer que as coisas caiam do céu. Eu não posso querer que o município, que o Estado, que a federação nos dê as coisas. Né? Eu tenho que conseguir as coisas por mim. Eu tenho que me capacitar por mim. E eu acho que isso é o que a gente precisa resgatar e trazer de volta. Tá? No ano passado, nós tivemos um projeto chamado Qualificação RS. Eram 7 cursos do SENAC e 7 cursos do SENAI. Cursos de primeira linha. Né? 245 vagas. Olha. Ele foi desenhado para desempregados. Sabe quanto nós conseguimos na primeira rodada? 30% das vagas de desempregados. Então, tivemos que abrir para público em geral. Foi fácil fechar as vagas? Não. Nós tivemos que estar indo, batendo na porta, chamando, venha, e fomos... Provavelmente, nós teríamos tido mais sucesso, mais comunicação. Então, a comunicação tem sido assim muito importante e nós temos tido muitas comunicações fake, informações que não adicionam, que não agregam. Então, é bem complicado, bem difícil isso, né? Mas não vamos esmorecer, vamos continuar. Né? E se nós queremos ser, voltando um pouquinho para a tua pergunta inicial também, se nós queremos ser uma Santa Cruz diferente, melhor, nós precisamos continuar fazendo isso, né? Que as pessoas se deem conta que elas precisam também se instrumentalizar, se capacitar. Tem trabalho em todas as empresas que eu tenho visitado, é unânime, falta pessoas, né? Então, não faltam treinamentos. Eu visitei também as instituições de ensino superior, nós temos um excelente contato com SESC, SENAI, SESI, né, e outras escolas. SEBRAE, um grande parceiro nosso, tem, né,
mas precisa cair a ficha. Né? Então, esse trabalho nosso dentro das escolas de ensino fundamental, já tem algumas ideias para ensino médio também, tem que continuar. Né? Tem que continuar para que a gente possa inovar. Né? E voltando para o inovar e pensando em Dubai, nós não vamos ter o nível de inovação que tem Dubai aqui em Santa Cruz nesse curto espaço de tempo. Nós temos muitas oportunidades para inovar, mas a própria cidade precisa ter uma maturidade, o próprio poder público precisa ter uma maturidade para abraçar certas iniciativas de inovação. Né? E aí, puxando um pouquinho para as empresas que nós temos, startups, tanto no Galten como no Tecno-Unisc, nós temos empresas assim em estágio inicial ou até avançado, muito bacanas, muito bacanas. Tá? Eu cito a Entomos, que agora está no auge, né? Assim, que ela tem conquistado muitas coisas, que é produção de proteína a partir da larva da mosca. Olha, que legal. Então, isso é inovação. Eu não preciso só pensar em inovação sempre como tecnologia, computador, bit byte, né? Soluções inovadoras. Né? E essas soluções inovadoras é pensar fora da caixa, pensar coisas diferentes. Eu gosto demais do exemplo de uma fábrica de pasta de dente, que ela tinha um problema sério, que ela estava com um índice muito grande de caixas fechadas sem a pasta dentro. E isso rodou dentro da engenharia da empresa e não conseguiam resolver a questão. Até que um operário pegou na linha de produção e botou um ventilador. E o ventilador, o que ele fazia? A caixa que estava leve, ele soprava da linha de produção. Então, no final da linha de produção, só passavam as caixas que realmente tinha pasta dental. Muito simples. Ele fez uma inovação. Né? Então, assim, essas ideias né, que surgem, e pode surgir de qualquer um. Né? Então, nós também não temos muito o hábito de escutar isso e de transformar sementes de ideia em alguma solução. Tá? Então, acho que isso também é uma coisa que a gente está olhando para o processo de inovação na cidade, né? Que nós temos esses 2 hubs de inovação e acho que a gente pode potencializar isso mais. Isso a Secretaria também tem olhado, de trazer mais as empresas para dentro desses centros de inovação, né? Para que Santa Cruz também potencialize, né, esse ecossistema local de inovação. Tá? É tão interessante isso, como esse exemplo que você trouxe, né? Porque eu acho que criatividade, às vezes as pessoas pensam em criativo, é aquele que, né? Faz coisas mirabolantes. E a criatividade está nisso. Eu acho que até uma família, por exemplo, que vive lá as suas dificuldades, né? Que vivem as suas situações ali do dia a dia e que busca uma solução para dar continuidade à sua vida, para achar caminhos, isso é ser criativo também. Com certeza. Né? Com isso certeza. É buscar uma solução. E a gente tem tanto amparo, né, Anete? Você está falando aí, olha de quantos recursos uma cidade possui para uma empresa que quer, de fato, estar junto nesse processo, quer fazer crescer, quer colocar gente jovem dentro da sua empresa, quer fazer a coisa se organizar de outra forma, né? Então, existem tantas instituições, tantos meios disso de se desenvolver. A gente precisa olhar para tudo que está acontecendo, né? Você acredita que, você falou, né? Santa Cruz precisa olhar para tudo isso, precisa se transformar numa Dubai. Eu não disse não se transformar, tá? Mas se transformar não, desculpa. Olhar para o exemplo do que acontece lá e trazer para a sua realidade daqui.
mas com a sua realidade local, existem formas de acontecer. Como é que você enxerga, então, Santa Cruz do futuro? Ou Santa Cruz olhando hoje o que é possível fazer, mas pensando nesse futuro promissor, porque ela tem condições. Total. Eu vou pegar um exemplo muito simples, né? Em Dubai não falta dinheiro, tá? Em Dubai as construções são magníficas. Em Dubai qualquer rua que é aberta, ela já está calçada, né? Hoje nós temos um foco grande em Santa Cruz. O prefeito quer calçar todas as ruas da cidade. Olha aí. Tá? Então são 180 ruas na cidade que ainda não estão calçadas. Ele desenhou um objetivo, desenhou uma prioridade e vai focar nisso. Então, enquanto eu não tiver isso feito, isso é inovação para Santa Cruz? Não, mas é um objetivo que eu preciso para poder ir para outro objetivo. Então, eu tenho suporte, exatamente. Né? Nós temos problema de água, né? Nós temos problema de esgoto. Então, o que eu preciso resolver questões básicas antes de construir um museu magnífico que nem tem lá em Dubai. Eu não tenho... Dubai tem dinheiro sobrando. Sim. Né? Então, lá em Dubai, eles têm robôs humanoides construindo edifícios. Nós temos mão de obra suficiente, o que dá emprego. Então, nós ainda vamos continuar usando, porque nós não temos dinheiro para comprar esses robôs humanoides. Sim. Agora, eu posso sim investir num sistema de semáforo mais inteligente para tornar o nosso trânsito mais fluido. O horário das 5 às 6 horas, ele tem os seus gargalos. Então, talvez ali eu tenha... tecnologia existe muita tecnologia. Só que ela também tem um custo. E aí, então, onde vem as prioridades? Está maduro para ir para um novo processo, né? Eu tenho uma proposta para um processo de automação de processo, né? Para facilitar a vida do cidadão. Então, acho que todo o objetivo dentro do público é o cidadão. Tem que ser isso. Eu preciso facilitar a vida do cidadão. E, com isso, eu também preciso melhorar os meus processos internos na prefeitura. Né? Então, tem muitas oportunidades. Sim. Só que eu não consigo fazer tudo de uma vez. Eu preciso botar... Eu sou uma pessoa que trabalha com lista. Né? Eu gosto de listar as coisas. Eu adoro também. Porque é uma checklist. Porque é uma forma, assim, de tu organizar as ideias. Porque quando tu tem muita ideia, tu fica perdido, né? No mar de ideias. Então, o listar é uma forma de tu organizar, priorizar, quantificar. Tu quantifica em termos de dinheiro, em termos de tempo, em termos de resultado que pode trazer, né? Então, tem coisas que pode custar muito com resultado pequeno, ou tem coisas grandes, pequenas com resultado muito grande. Né? Então, acho que esse é o grande desafio aí, quando se fala de também trazer inovação para o município. E volta de novo para a questão de capacitação, né? Então, também temos, assim, com esses parceiros, capacitação para as próprias empresas, né? Nós temos empresas maravilhosas aqui em Santa Cruz. Essas visitas que eu tenho feito em empresas, assim, é um outro mundo, e cada negócio com as suas dificuldades e os seus pontos muito bacanas, né? A gente fala, o fumo, sim, continua sendo o principal, é o que traz dinheiro, e que coisa boa que a gente tem o tabaco aqui na cidade. Mas também precisamos olhar para todos os outros negócios, desenvolver, e para crescer eu preciso de profissionais. E para trazer novos negócios, novos empreendimentos, eu também preciso de profissionais, né? E para as pessoas se desenvolverem também. Exatamente. Né? Porque
assim nós também teremos famílias se sustentando de uma forma, né, que é muito melhor, crescendo também como pessoas, como seres humanos dignos que merecem ter essas oportunidades, né? E aí tu fala um outro negócio que eu também acho que é extremamente importante, que me dá até assim uma angústia quando tu vê a questão família, né? A família é a base de tudo, tá? Então, nós vemos movimentos que querem desmantelar a família, né? Mas absurdo, né? Um absurdo, tá? Então, a gente vê... assim, eu que moro pro lado da linha Santa Cruz, que linha Santa Cruz há 20 anos, praticamente não era nada, né? Hoje é quase uma cidade. E tu vê isso ali, é gente trabalhadora que batalha, que tem o seu... É a mulher trabalhando, é o homem trabalhando, tem o posto de gasolina, que eu vi os dois guris pequenos trabalhando ali, hoje já estão homens feitos, né? Então, tu vê que é uma comunidade que realmente trabalha. Eu vou nessas festas, adoro uma festa de interior e de quermesse. Domingo eu tive lá na linha Antão, 800 pessoas, 800 refeições vendidas. Tu olha para essas pessoas, todas trabalhadoras, né? E vem com as famílias, vem os pequenos ou vem os velhos, e é o feirante, é o produtor de galinha, é o produtor de sei lá, de gado, de leite. É bonito de ver, né? Então, é a família, é o trabalho, é o conhecimento técnico que essas pessoas também têm, né? Então, é isso que a gente precisa batalhar para continuar tendo isso que é tão forte aqui em Santa Cruz, que ela se fortaleça em cima desse tripé aí, né? Se você fosse pensar assim numa marca, a marca que eu quero deixar para Santa Cruz, o que eu quero assim que as pessoas me enxerguem sabendo que é isso que eu quero pela cidade, é esse o meu movimento, é isso que eu quero. O que você diria assim? Bom, primeiro, eu que nunca estive no público, né? Eu nunca procurei holofote, né? Também porque eu faço porque tem que fazer, porque eu gosto de fazer, né? E se eu conseguir fazer isso que eu fiz com os meus funcionários, com os meus colaboradores, com a minha equipe, que quando me veem, reconhecem, né, o trabalho que nós fizemos juntos, se esse reconhecimento, não é nem reconhecimento, se isso acontecer com as pessoas que a gente está entregando esses projetos e elas tiverem sucesso na vida delas, é isso que eu quero, é isso que eu estou realizada, né? Ai, bárbaro. Isso não tem preço, né? Não tem. Saber que fez parte ali desse crescimento, né? Até dessa vida mais feliz para as pessoas, é algo que não tem preço. É isso aí. Muito bem, estamos chegando aí ao encerramento da nossa conversa, que foi maravilhosa. Adoro conversar com pessoas que trazem assim tanta visão a respeito do que é possível, sabe? E você passa você motiva, né? Estar contigo é receber assim uma energia motivadora e vamos lá, não tem tempo ruim, vamos fazer isso. Acho que o mundo precisa disso, tá? E além de te agradecer, queria que você deixasse aí algum recadinho, algo que você quer deixar para as pessoas aí, para os próximos, né? Como motivador aí de não pararem, de seguir em frente, de inovarem. O que você quiser dizer aí? Eu acho que a mensagem não existe limite. Né? Não existe limite, não diga que eu não sei, né? Porque tudo que a gente não sabe, a gente pode aprender. E tudo aquilo que a gente faz com afinco, com garra, com motivação, eu vou fazer bem feito. Né? E
E transparência, credibilidade, confiança, porque isso também foi uma coisa assim que calcou muito a minha vida profissional. Que eu sempre, quando eu entrei em alguma coisa, não quero perder a credibilidade que eu construí. Então, eu quero fazer certo, eu posso até dar um passo para trás, eu sou muito acelerada, às vezes eu tenho que dar o passo para trás, mas não para porque não sabe, porque vai aprender. Sempre temos condição de aprender mais alguma coisa e seguir em frente. Ai, fabuloso. Obrigada, Nete. Foi um prazer conversar contigo. Muito bom. Aprendi horrores nessa manhã aí. Muito obrigada por me ter aqui. Também foi muito bom. Gostei demais. Ai, que bom. E assim, só pelo próximo, tá? Tá bom. Tá bom. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Gente, então, ficamos por aqui no nosso RespiraCast com a nossa Nete Schirman, querida, que trouxe tanta coisa boa aí para a gente se motivar. Se você gostou, passa adiante esse podcast, pede para o pessoal curtir, vamos aí espalhar esses bons conceitos, conteúdos aí para quem a gente conhece, tá bom? E até o nosso próximo RespiraCast.